falando no Salmo 23. Nós temos conversado sobre esse salmo e temos aprendido algumas lições muito importantes. O Salmo 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode repetir comigo? Diga: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? A semana passada, quando nós falamos desse tema, passando pelo vale da sombra da morte, nós aprendemos algumas coisas a respeito do vale. Nós aprendemos que o vale é inevitável. Nós não conseguimos evitar certos vales na nossa vida. Nós não conseguimos, às vezes, evitar um acidente, nós não conseguimos evitar a morte de um ente querido na família, a gente não consegue evitar uma enfermidade. Então, os vales são inevitáveis. Nós não conseguimos evitar. Nós também aprendemos que os vales são imprevisíveis. Eles simplesmente acontecem, nós não temos como prever. Não dá para a gente agendar um dia da semana, ou uma semana do mês, ou um mês do ano, para que a gente possa agendar para ali ter um problema, para ali enfrentar uma dificuldade. Simplesmente eles acontecem, são imprevisíveis. Nós não conseguimos prever. Um telefonema pode atrapalhar todo o seu dia. Você acordou de manhã, acordou alegre, e de repente você recebe um telefonema. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa atendendo, no meio do atendimento, tocou o telefone, ela disse: pastor, eu vou precisar sair agora urgente. E naquele telefonema, alguém não estava bem, alguém estava passando mal, que tinha que levar para o hospital. Percebe que a gente não consegue prever, não conseguimos prever os vales. E os vales também são imparcial. O sol vem para todos, a chuva vem para todos, problemas e dificuldades também vêm sobre todos. Não é só pessoas más que passam problemas, pessoas que também não são consideradas más, também enfrentam problemas. Não é só pobre que tem problema, rico também tem os seus problemas e as suas dificuldades. Os vales, eles são imparciais, eles estão para todo mundo, todos enfrentam problemas, todos enfrentam dificuldades, e nós aprendemos que vales são temporais. O que é isso? Não há vale que venha para sempre sobre a tua vida. Não há dificuldades, não há lutas. Querido, não há circunstâncias, por mais adversa que seja, por mais tenebrosa que seja sobre a sua vida, ela tem um tempo, vai passar, vai acabar. Ela começa, mas ela já tem o seu fim determinado, vai acabar, não vem para sempre. Amém? E nós encerramos a semana passada a nossa mensagem dizendo o que fazer durante a passagem pelo vale escuro. Como é que deve ser a minha atitude? O que é que eu devo fazer? Como é que eu devo me comportar em meio aos vales sombrios da minha vida? Quais são as atitudes que eu preciso tomar? Como deve ser o meu comportamento em meio aos vales tenebrosos, escuros, sombrios da minha vida? É isso que eu quero compartilhar com você nesse momento. Você precisa entender, quando você estiver passando por um vale, e nós definimos que vales são momentos ruins, momentos negativos, circunstâncias de dor, de sofrimento, em qualquer área da nossa vida. Nós caracterizamos isso como vale.
Se você está passando por um momento muito delicado na sua vida, seja na área emocional, seja na área sentimental, profissional, financeira ou familiar, você precisa entender alguns princípios que eu quero compartilhar com você. Se você está passando pelo vale, a primeira coisa que você precisa entender: o vale não pode ser mais forte do que a sua fé. Diga assim comigo: o vale não pode ser mais forte que a minha fé. Sabe, querido, se você está passando por um momento difícil da tua vida, você está passando por um momento muito delicado da tua vida, se você está passando por um momento que você caracteriza isso como um vale sombrio, como um momento tenebroso, como um momento de vendaval, de tempestade sobre a tua vida, você precisa entender que esse vale não pode ser mais forte do que a sua fé. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus, de nós entregarmos as nossas vidas a Jesus, de nós fazermos parte de uma igreja, ou dizer, a partir de agora eu vou ser cristão. Isso não quer dizer que você está imune às dificuldades e aos problemas. Isso não é o Evangelho. O Evangelho genuíno de Jesus, ele disse: olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não disse que nós não teríamos problemas. Jesus não disse que nós não passaríamos por lutas. Jesus não disse que nós não teríamos problemas de saúde. Pastor, mas tudo bem, então qual é a vantagem de eu entregar a minha vida para Jesus, de eu estar numa igreja, de eu buscar e fazer as coisas certas, se eu vou passar por problemas, por dificuldades e por luta como qualquer outra pessoa? Porque o segredo do Evangelho e o segredo de um relacionamento com Deus não está na imunidade dos problemas e das circunstâncias ruins da vida, está na presença dele, ao seu lado, em meio aos problemas, às dificuldades e às circunstâncias ruins da vida. Porque quando você não tinha Jesus, você resolve os seus problemas da sua maneira. Você resolve o seu problema da maneira que você acha melhor. Às vezes na força da carne. Às vezes contando com as amizades e o contato que você tem. Ou o dinheiro, ou o bom serviço que você tem. Mas quando você entrega a vida para Jesus, então você resolve os seus problemas com o poder do Espírito Santo, com a presença dele na sua vida, ele te dando sabedoria, ele te protegendo, ele abrindo as portas, ele fechando as portas que precisam ser fechadas. Esse é o mistério, esse é o segredo. Não é que eu agora não vou ter mais problemas, mas que agora eu tenho problema, mas eu tenho um guarda-costa que anda do meu lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quero te mostrar esse princípio tão poderoso, lá em Daniel capítulo 3. Abra a tua Bíblia aí, no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 14. Se você não quiser, acompanhe com a gente no telão, por favor. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 14. Amém? Vocês estão aí? Diga assim, glória a Deus. Diga aleluia. Diga amém. Fique à vontade aqui, você pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, pode dizer amém. Se falar alguma coisa aqui que você gostar, pode dizer glória a Deus, aleluia. Amém? Olhe para mim com uma cara de alegria, não me olhe com uma cara triste, não, que eu fico triste aqui na frente.
Amém? A palavra falou com você, diga glória a Deus, diga aleluia, porque eu vou ler um texto aqui agora tremendo. Esse texto que eu vou ler é maravilhoso. Eu amo ler esse texto aí, porque esse texto, sabe, tem um princípio, uma verdade maravilhosa que eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Daniel capítulo 3, a partir do versículo 14. Olha o que diz. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Nabucodonosor, um rei da Babilônia, ele fez uma estátua e ele determinou no reino dele que quando se tocasse a música, todos teriam que se prostrar diante daquela estátua. Mas alguns homens do reino deles, Daniel e também Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram diante daquela estátua. E aí o rei ficou sabendo. Peraí, todo mundo fez, só os 3 bonitões não fizeram? Peraí, que eu vou resolver essa situação aí. Esse é o contexto desse texto. Versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, está disposto. E quando ouvires o som da trombeta, de pífaro, de cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. É uma ordem. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Uma consequência. Em quem, olha que interessante, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego. O negócio é o seguinte, o papo é reto. Está aqui a estátua. A hora que tocar a música, vocês vão se dobrar. Se vocês não se dobrarem, vocês estão perdidos, porque eu vou mandar aquecer o fogo e vou queimar vocês. Vocês têm 2 opções. Ou se dobra diante da minha estátua, ou vocês perdem a vida de vocês. E ainda lançou um desafio. Eu quero saber qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Olha aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego responde: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso, não é necessário te responder. Sabe o que ele está dizendo? No nosso coração já está bem definido quem é que nós servimos e em quem nós cremos. A tua ameaça não vai mudar a nossa fé. A sua ameaça não vai mudar quem nós somos. Quanto a isso já está definido. Mas aí fica mais bonito, porque ele diz: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se Ele quiser, Ele pode livrar. Olha, Nabucodonosor, o Deus que eu sirvo pode me livrar da tua mão. Ele tem poder para me livrar da tua mão. E se Ele quiser, Ele nos livra da sua mão. Mas não acaba aí. Se Ele não quiser e Ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A nossa fé está bem definida.
o meu Deus pode livrar. Mas se o meu Deus não livrar, em nada vai mudar o que eu creio. Eu estou empregado e sirvo a Deus. Mas se amanhã a porta se fechar, eu vou ser um desempregado, mas vou continuar louvando a Deus. Eu estou bem hoje, mas amanhã, Deus me livre, eu posso ter uma enfermidade. Eu estou bem hoje e adoro ao Senhor, mas se amanhã, Deus me livre, eu ficar doente, ainda assim eu vou adorar ao Senhor, porque não são as circunstâncias que vai mandar na minha fé. Porque as dificuldades que eu enfrento, os vales que eu passo, não pode ser maior do que a minha fé. Mas o texto não acaba aí. Ele vai ficar bonito a partir de agora. Oh, aleluia. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de ira e de fúria. Ficou nervoso. Quem é vocês para me afrontar desse jeito? Quem manda aqui sou eu. Transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes. Quer dizer, ela tinha lá um grau de caloria, que era normal, que já matava e já queimava, porque fogo é fogo. Pode ser de vela, ou pode ser uma fogueira. Se tocar no seu dedo de alguma parte do teu corpo, vai queimar. Sim ou não? Mas aí o cara dobrou, que não era só para queimar, mas era para torrar. Sim, aqui ó. Ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes, mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque. Sabe o que fizesse aqui, atasse? Agora eu pergunto para você, vai amarrar alguém que vai cair no fogo? Fogo vai queimar. Por quê? Para ele não se bater lá dentro? Está amarrado. Por quê? O texto vai nos mostrar que coisa gloriosa nesse detalhe que parece tão simples, mas que a Bíblia traz porque é tão poderoso. Porque vai amarrar uns caras que vai ser jogado lá no fogo e vai queimar. Né? Olha o que o texto diz. Que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e o lançasse na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados, foram amarrados. Os seus mantos, suas súplicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançadas sobre a fornalha, sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente. E a fornalha estava sobremaneira acesa. A chama do fogo, olha que interessante aqui, ó. A chama do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que é isso? Os homens que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogar na fornalha, quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, já morreram queimados. Só aí a gente já poderia dar glória a Deus, porque então os caras já morreram e o texto não fala nada de Sadraque, Mesaque e Abednego até agora. Os caras que jogaram ele já foram queimados, viraram churrasquinho. E olha o que o texto continua dizendo. Aonde eu estou aí? 23. Não é? Então o fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, gente, eu vou ler aqui, se você sentir dar glória a Deus, dê glória a Deus, profetizando isso sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, porque isso aqui é fantástico, isso aqui é lindo, isso que está acontecendo aqui é o Deus que está presente aqui esta noite, no nosso meio, em nome de Jesus. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Se parasse aqui, já era motivo para te dar glória, porque eles caíram atados. 2 coisas que aconteceu. Não se queimaram e ainda estão amarrados. Ainda estão vivos.
Os outros que jogaram eles já morreram. E olha que coisa interessante. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: ei, nós lançamos 3 homens lá dentro, amarrados, atados. Não foram 3 homens que nós lançamos lá dentro, atados e amarrados? Responderam ao rei: é verdade, foi 3 homens, amarrados. Olha que lindo. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Eu, porém, vejo 4 homens soltos. E andam passeando por dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Jesus, 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 Jesus. Este é o mistério do reino de Deus. Não é se ele vai nos livrar da fornalha, mas é o Jesus que vem na fornalha. Eu fico imaginando esta cena. Oh, meu Deus do céu, fico ali imaginando Nabucodonosor olhando, e fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe, dentro de uma fornalha, passeando, andando. Oh, aleluia. Sabe, querido, é possível a gente andar, a gente caminhar, mesmo em meio às circunstâncias e à diversidade da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então os vales da sua vida, as adversidades da sua vida, não pode ser mais forte do que a sua fé. A sua fé deve e tem que ser mais forte do que qualquer circunstância, por mais dolorosa que ela seja. Não pode enfraquecer a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Segundo princípio que nós precisamos aprender é que o vale não altera as promessas do Senhor. Diga assim: o vale não altera as promessas do Senhor. Querido, a sua vida pode ser feita de alegria e de tristeza. Você pode estar alegre hoje e triste amanhã. Você pode estar bem hoje e amanhã estar passando por um problema, por uma situação complicada na sua vida. Mas na alegria ou na tristeza está sobre você algo que é essencial, importante e maravilhoso, que são as promessas do Senhor sobre a sua vida. Promessas não têm data de validade. Promessas não têm data de validade. Elas estão sobre você. E quando você está passando por um período de vale, quando você está passando por um momento tão difícil na tua vida, que nós chamamos de vale, eles não podem, em hipótese alguma, alterar, mudar as promessas de Deus sobre a sua vida. Não muda. Quer ver? Eu vou ler um texto com você, está lá em Números, capítulo 13. Hoje nós vamos ler bastante alguns textos, fora o texto base da mensagem. Número capítulo 13. Só para você entender um pouco mais a palavra de Deus. Você pode acompanhar comigo ali no telão. Presta atenção nesse texto. Olha o que diz o texto. E disse o Senhor a Moisés. Quem é que disse a Moisés? Deus. O Senhor disse a Moisés. E disse o Senhor a Moisés. O que é que o Senhor disse a Moisés? Olha o que ele disse. Envia homens que espiem a terra de Canaã. Escute. Que eu hei
de dar aos filhos de Israel. Isso aqui é o quê? Uma promessa. Moisés, escolhe alguns homens, envia os seus homens lá na terra de Canaã, para que eles olhem a terra que eu vou dar a eles. É uma promessa. Deus disse, peça para eles lá pisarem na terra, peça para eles olharem e analisarem tudo, porque é nessa terra que eles vão morar. É nesta terra que eu fiz com que eles saíssem lá do Egito, andasse pelo deserto, exatamente para eles entrarem nessa terra. Então aqui nós temos uma promessa. Há uma promessa do Senhor. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A diferença entre uma pessoa que vive a promessa e a outra é como ela se comporta em meio às adversidades debaixo da promessa. E nós vamos ver isso aqui no texto. Porque esta promessa, alguns experimentaram, outros não experimentaram. Qual foi o segredo? Por que é que de repente alguns experimentam as bênçãos das promessas e outros não experimentam? Está em Deus ou está em nós? Olha o que o texto diz. Lá no versículo 25. A cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Gades. Deram-lhe conta, prestaram conta, relatório, a eles e toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Dentre tantas coisas que eles trouxeram, e se mostraram o fruto aqui, diz o texto que eles trouxeram um cacho de uva que precisou 2 homens para carregar. Imagina, Sansão. Imagina elas ter que colocar na fila esse cacho de uva lá. Tem que aumentar lá o cara para trabalhar. Só o Kevin não vai dar. 2 homens para carregar um cacho de uva. Está aqui no texto, você pode ler depois. Isso é para mostrar o quanto a terra era boa. O quanto a terra produzia. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a quem nos enviaste. É verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Olha, até aqui está tudo bem. Nós fomos lá na terra, a terra é boa. A terra mana, leite e mel. Está aqui o fruto, ó. Olha esse cacho de uva. Nem lá na banca do Sansão tem. O cara falou. Olha o cara desaforado. Né? Nem lá na banca do Sansão tem uma uva tão boa quanto essa daqui. Para quem não sabe, é o Sansão. Está aqui na frente. Estou tirando ele. Ele está amando. Só que, queridos, olha o que acontece aqui. Eles falaram isso. Ah, a terra é boa, ó, os frutos estão aí, beleza. Só que eles agora, ó, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Eles já começaram a olhar só a situação ruim. Já começaram a olhar problema. Não é? E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os Amalequitas habitam na terra do Neguebe, os Heteus, os Jebuseus, os Amorreus, habitam na terra das montanhas. Eles chegaram ali, querido, eles viram a terra. Eles vieram, ó, a terra mana leite e mel, a terra é boa, mas, geralmente quando tem o mais, o bicho pega, não é isso? Alguém fala assim, ah, o Valnei é legal, canta bem, mas quando vem o mais, vou dizer uma coisa para você, não vem coisa boa. Depois do mais, ah, a terra é boa, mana leite e mel, manda, ó o cacho de uva, mas lá tem gigante, ah, eles têm exército, ah, eles são fortificados, ah, tem bastante gente lá que luta, ah, vai matar nós. Está aqui no texto. Querido, Josué e Caleb se levantam. Olha o que Josué e Caleb se levanta lá no capítulo 14, no versículo 6. Ele diz assim, ó, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné,
Dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Escute, querido. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra, nola dará, terra que emana leite e mel. Sabe o que ele está dizendo aqui? É uma promessa, Deus prometeu. É uma promessa, vocês apenas precisam ser fiel e fazer a vontade dEle. Olha o que ele diz: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Por quê? Olha o que ele diz: porquanto, como pão, o poderemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não tenha medo. Querido, se o Senhor fez uma promessa para você, não é para a circunstância que você tem que olhar. Se o Senhor que vai abrir a porta, não é para a circunstância que você tem que olhar, porque se você está com uma promessa, o Senhor te prometeu, as circunstâncias não vão alterar a promessa dEle. Como Ele vai fazer, da maneira que Ele vai fazer, não é problema seu, é Ele que vai fazer. Ah, o Senhor vai suprir. Mas como que o Senhor vai suprir? Será que o Senhor vai suprir? Não importa você, Deus vai suprir. Ele vai suprir. Essa é a promessa. E às vezes nós perdemos a promessa porque as circunstâncias adversas, os vales ruins da nossa vida, nos cegam, nos tornam pessimistas. Você já conversou com pessoa pessimista? Tudo que você fala para ela não dá certo. Mas eu já tentei. Mas se for para aqui, mas fulano, então, não, sabe uma coisa? Se vira então. Dá vontade de falar assim, às vezes não dá. Você está falando com a pessoa. Estou aqui, vai dar certo. A promessa do Senhor, o Senhor te prometeu, o Senhor é na tua vida, há uma promessa do Senhor. O cara fica olhando e dizendo assim: mas tem amorreus, mas tem Jebuseu, mas tem o filho de fulano, porque são gigantes. Deus prometeu, creia na promessa, é Ele que vai fazer. Como Ele vai fazer, não importa, Ele tem poder para fazer infinitamente mais tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Você precisa entender que a promessa tem a ver com o caráter de quem prometeu. Por que você não acredita em político hoje? Se um político te promete alguma coisa, você faz o quê? Não é? Alguém chega para você e fala assim: está desempregado? Né? Você fala: mas alguém vai dar uma ajuda aí. Quem é que vai dar uma ajuda? O vereador fulano de tal. Aí se o outro conhece, fala: Você acha que se é bom? Não é, sabe por quê? Porque a promessa tem a ver, o cumprimento dela, o caráter de quem prometeu. Não tem apenas a promessa, mas tem a ver com quem prometeu, a capacidade do cumprimento de quem prometeu, o sentimento que envolve essa promessa é amor, é uma necessidade, é um interesse próprio. Promessas nós temos constantemente. O que vai fazer que eu que acredite nessa promessa ou nessa promessa é quem me prometeu. E quando Deus te prometeu algo, meu amigo, dá uma olhada na história dele. Dá uma olhada no caráter dele. A palavra de Deus diz que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para voltar atrás. Ele prometeu, ele vai cumprir, ainda que você seja infiel. Olha o histórico dele. Esse é o seu Deus. Por isso que as circunstâncias não pode ser maior e não alteram as promessas de Deus. Eu vou ler um texto aqui agora. Alguns homens aqui vão ficar
feliz com esse texto. Vão amar esse texto. Tem uns tiozinhos que vão amar o que eu vou ler agora e vão entender que é bíblico e que há uma esperança. Romanos capítulo 4, versículo 18 a 21. Seu Antônio, essa vai para você. Abraão, olha o que o texto diz. Põe esse texto aí. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se pai de multidões ou de nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. O que é isso? Deus prometeu para Abraão uma descendência. O que Abraão precisava ter? Filhos. Ele precisava ter filho para ter a sua descendência. Aonde seria pai de multidão, como é, do qual nós somos filho deles hoje. Mas olha a circunstância desta promessa. Ó, sem se enfraquecer na fé, ó, escute, tiozinhos, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Em outras passagens diz que estava amortecido. Trazendo para o contexto de hoje, já não funcionava mais. Está aqui na Bíblia. Tinha dormido. Sono profundo. Para que essa promessa se cumprisse, precisava ter um homem que funcionava. Mas para essa promessa se cumprir, também precisava ter uma mulher que funcionava. Porque a promessa foi para Abraão e para sua esposa. Gostou, tiozinho? Ó, pois já contava cerca de 100 anos de idade. Abraão já estava com 100 anos. E havia uma promessa sobre ele. Mais de 25 anos já haviam sido passados. E ele diz, como é que vai cumprir isso? Eu já não consigo funcionar como homem. E ó, a sua esposa. E também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Não estava mais. Há uma promessa, querido. Abraão, eu vou te dar filhos. Mas Deus, como é que eu vou fazer filho com um negócio que está morto? Numa mulher que é estéril. Como é que isso vai acontecer? Querido, sabe, a gente está aqui com muito carinho falando isso, brincando, mas o texto está dizendo, e é verdade. Há uma promessa de alguém que vai ter filho, e os filhos que ele vai ter, vai ser a geração. Mas o cara olha para a realidade hoje e diz, como é que eu vou ter filho com esse defunto? Eu estou falando só a mensagem aqui, eu não estou falando, estou dando indireta aqui para ninguém. Estou vendo alguns tiozinhos meio aí, eu estou aqui, eu estou nem olhando, ó, eu estou falando de cabeça baixa, para não olhar para dizer assim, o pastor está dando indireta para mim ou para fulano, vou até ficar de costa. Está aqui, Abraão tem uma promessa, para ter filhos. Mas como que vai ter filhos se ele não está funcionando como homem? E ele tem uma mulher que não está funcionando como mulher. Amado, consiga entender isso. Você tem uma promessa sobre a tua vida. E às vezes você vai ouvir e entender essa promessa, mas os teus olhos vai olhar uma circunstância aonde você vai dizer assim, como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer essa promessa dentro dessa circunstância?
Como é que eu vou ter filho se eu já não funciono mais como homem? Como é que eu vou ter filho se eu sou casado com uma mulher que é estéril? É isso que às vezes desanima. É por isso que você precisa entender que as circunstâncias da sua vida, elas não vão alterar as promessas de Deus sobre a sua vida. As promessas de Deus são maiores do que as circunstâncias. Olha como acaba o texto. Mas mesmo Abraão olhando essa circunstância, mesmo assim, não duvidou. Nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Ei, não duvidou. Não foi incrédulo à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente, escute, convencido de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Sabe o que é isso? Está aqui um homem com dificuldades física natural. Temos uma mulher com dificuldade física natural, mas sobre eles está a promessa do Senhor. Está a promessa do Senhor. E a promessa do Senhor é maior do que qualquer outra circunstância que eu possa estar passando. A promessa do Senhor. E sabe o que aconteceu? Abraão teve um filho. Depois de 25 anos, com mais de 100 anos, Sara teve um filho. E não foi um só. Teve vários. Porque as promessas do Senhor, Ele cumpre, independente das circunstâncias que você está vivendo. Ele cumpre. As outras palavras lá atrás não agradou tanto e não bateram palma, né? E eu não vou falar nada que começou as palmas, foi tiozinho. Começou, glória! Estava dizendo assim, eu recebo. Tem mistério hoje. Aleluia! Jesus amado. Lázaro, vem para fora. Eu vou me concentrar aqui para não atrapalhar a minha mensagem, porque a minha cabeça começa a viajar, começa a vir um monte de coisa, mas em nome de Jesus, esses pensamentos agora. Terceiro, vou sair logo desse tema aqui, senão não vai dar. Terceiro, escute, cara, escute, irmão, escute, no vale, saiba que você não está sozinho. Diga assim comigo, no vale, eu preciso saber que não estou sozinho. É por isso que Davi diz, querido, pois tu estás comigo. Sabe, amados, sabe o que significa isso? Um pastor disse isso e eu gostei. Ele disse, Deus não está lá no céu dizendo assim, meu filho está passando por um vale e eu vou torcer para ele conseguir. Você vai conseguir, filho. Você vai conseguir, filho. Não. Não vai para a direita, vai para a esquerda. Você vai conseguir, filho. Não, esse não é o nosso Deus. Não é um Deus que está sentado no trono, olhando para a terra e dizendo e torcendo para a gente conseguir. Não, esse é aquele Deus que está sentado no trono e está dizendo o quê? Sadraque e Mesaque vai ser jogado na fornalha, não vai ser jogado sozinho, eu vou lá com eles. Ele desce do trono e vem aonde você está. Ele não fica olhando para você passar por uma dificuldade, não. Ele vem do trono e diz, filho, está aqui, ó, dá a mão para mim. Eu estou lá no trono, mas estou aqui, ó, eu estou com você. Você não está sozinho. Ainda que você ande pelo vale, eu estou com você. A tua minha vara e o meu cajado te consolo. Estou aqui, ó, pega na minha mão, sinta a minha presença, sinta o meu cheiro. Eu estou aqui com você. Eu posso até não livrar você desse caminho ruim. Eu posso até não livrar você desta cova dos leões. Eu posso até não livrar você dessa fornalha. Mas eu não permito, filho, que você vá sozinho. Eu estou contigo.
Eu sou seu guarda-costa. Eu estou lá com você. Você vai passar por esse problema? Você não vai passar sozinho. Sabe o que é isso? É o que Paulo vai nos dizer. Escute, não é fácil isso aqui, mas é possível. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente seus pedidos a... O que que nós esperamos? Depois que a gente faz isso, nós esperamos milagre. Mas olha o milagre que acontece aqui. E a paz que excede todo o entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Sabe o que é esta paz? Não é ausência de problema. Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de dificuldades na nossa vida. Paz é o que nós temos em meio aos problemas e às dificuldades da nossa vida. Há uma canção que nós cantávamos há muito tempo atrás, né? Que diz: esta paz que eu sinto em... Não é porque em tudo em mim vai, mas esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu. E aí vai dizer o quê? Não olhe as circunstâncias. Não, eu olho. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque eu não tenho problemas. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque eu não estou doente. Esta paz que eu tenho em minha alma não é porque eu estou empregado. Porque eu posso ter esta paz na minha alma, mesmo em meio às circunstâncias adversas e aos vales da minha vida. Sabe por quê? Porque é uma paz que excede todo o entendimento. Sabe o que é isso? Milagre. Milagre. É você estar em meio aos vales, entendendo o que Davi entendeu. Eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. É entendendo que vai passar. Vai passar. Deus está comigo e vai passar. Amém? Aí você vai aprender o 4 para eu já encerrar. No vale, devo confiar na proteção e na direção de Deus. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, uma vara na mão do pastor e um cajado na mão do pastor, a vara era um instrumento de proteção. A vara é aquilo que era a defesa ou o ataque do pastor para proteger as suas ovelhas. Era com a vara que, se vem algum bicho, se vem algo, ele pode jogar, ou ele pode bater, vai lutar para defender as suas ovelhas. E o cajado, que era um negócio mais ou menos assim, é aquele que diz para a ovelhinha: não vai aqui, puxa ela, vem aqui para mais perto, você parece que está mancando, vem aqui, deixa eu ver o que está acontecendo no seu pé. Você está indo aí, não é para você ir para lá, que ali tem um barranco, venha para cá. Então Davi entendia isso com as suas ovelhas, e ele está dizendo a respeito de Deus: a sua vara e o seu cajado me consolam, me dão proteção, mas também me dão consolo. Escute, não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Escute, Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode supor. Só aqui seria um milagre, mas o texto não acaba. Mas, quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape, para que possa suportar. Quando você estiver na luta, primeiro, Deus não permite luta maior do que você possa suportar humanamente.
É por isso que um passa por uma luta e o outro passa por uma luta. Você diz assim, poxa vida, eu não aguentaria o que fulano aguenta. Pois é por isso que fulano está passando, porque Deus sabe que ele aguenta. Eu não suportaria o que fulano suporta. Exatamente, porque Deus sabe que você não suporta, e talvez o que você suporta, o outro não suporta. E a palavra de Deus diz, Ele não vai permitir sobre você luta que seja maior do que a sua força. E além disso, sempre Ele vai dar uma estratégia, providenciando um escape, para que você possa suportar. Ah, que Deus maravilhoso. É um Deus tremendo. E eu quero encerrar dizendo para você, na minha conclusão, algumas coisas que eu copiei de um outro pastor, quando ele vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra, e esse colega diz o seguinte sobre sombra, eu quero encerrar dizendo para você. A primeira coisa que ele diz, as sombras são sempre maiores do que realidade. As sombras são sempre maiores do que a realidade. Né? Pequenininho fica grande numa sombra, não fica? A sombra sempre projeta algo maior do que a realidade. Só que a grande questão é que às vezes nós estamos com medo da sombra, não do que é realidade. O medo é sempre maior do que o problema em si. O medo que é enorme. Então você precisa entender que às vezes você está com medo da sombra. Né? É que aqui não parece, mas tem minha sombra. Se a gente projetar aqui a sombra, e às vezes você está com medo da sombra, está achando que é um gigante. Ai meu Deus do céu, é um gigante. E chega lá de repente é menor do que você imagina. Querido, às vezes assim é o problema e a circunstância da tua vida. Você está olhando muito mais para a sombra do que, de fato, o tamanho desse problema. Talvez ele não é tão grande como você está imaginando. Tire os olhos da sombra. E foque os olhos em Deus. Uma outra coisa que você precisa aprender sobre a sombra. As sombras não podem nos ferir. Quem já foi atropelado por uma sombra aqui? Você estava andando na calçada, aí passou um caminhão com a sombra, e aí daqui a pouco você estava encostado. O que aconteceu? O caminhão passou e a sombra me bateu. Acho que eu vou morrer. Já aconteceu isso? Isso é um absurdo. Sabe por quê? Porque sombra não nos atropela. A sombra não pode nos ferir. Você alguma vez já foi, acabei de falar, elas podem nos amedrontar, mas não podem nos ferir. Elas são apenas sombras. São apenas sombras. E para encerrar, sombras não podem existir se não houver luz em algum lugar. A sombra, ela só é produzida por luz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está vendo sombra, é porque tem luz. Vou repetir que você não entendeu. Se você está passando por um problema hoje, esse problema parece uma sombra monstruosa, é porque tem uma luz que é maior do que ela. Tem uma luz que é maior do que ela. E eu quero encerrar dizendo para você, os vales, eles são necessários na nossa vida. São os vales da vida que nos colocam face a face com Deus. De repente, aquilo que é superficial e nós falamos a respeito de Deus, quando nós estamos no vale, vamos falar
com Deus. Estava numa reunião ontem, e nesta reunião, cadê o William? Estava numa reunião ontem, e nessa reunião, alguém que estava ministrando ali para nós, disse o seguinte, que se ele fosse orientado pelos seus pais, de algumas maneiras, ele talvez não teria cometido tantos erros que ele cometeu na vida deles. E eu fiquei pensando comigo, eu falei, isso é uma verdade. Mas eu fiquei pensando também em outra coisa. Eu olhei para essa pessoa que eu conheço, eu não falei nada, mas eu pensei. Mas talvez você não teria tanta maturidade que você tem. Talvez, se Deus impedisse um monte de circunstâncias da nossa vida, parece que a vida com Ele seria maravilhosa. Mas nós não teríamos a maturidade e não seríamos quem nós somos hoje, pelas lutas, pelos problemas e pelas dificuldades que nós já enfrentamos. É por isso que Deus não nos deixa imune aos problemas e dificuldades. É por isso que Ele prefere passar conosco em meio aos problemas e dificuldades. Sabe por quê? Para você ter a maturidade que você tem hoje. Para você se fortalecer.